Acordo todas as manhãs às 5h30. Um hábito de vida que nem a aposentadoria, nem a idade, nem a solidão conseguem apagar. Meu nome é Min Frame. Tenho 78 anos e sou viúvo há 5. É uma sensação estranha acordar em uma cama com um vazio à sua direita. Embora Dorota tenha dormido lá por quase 50 anos, compramos esta casa em Billings em 1997. Parecia grande demais para uma família jovem na época. Mas Dorota insistiu. Vamos enchê-lo de crianças, Min, disse ela, acariciando a barriga roliça. E netos também. Então, eu apenas assenti sorrir, calculando quantos anos teríamos para pagar a hipoteca. Ser avaliadora imobiliária significa sempre pensar em números. Dorota tinha razão. A casa encheu-se de vozes. Primeiro, o Nunice nasceu, depois Hubert, 4 anos depois. Houve aniversários, férias escolares, brigas de adolescentes, primeiros amores, casamentos, netos nascidos. Agora esta casa está silenciosa como uma cripta. Apenas as tábuas do assoalho rangem sob meus pés e o velho relógio da sala. Um presente do meu sogro para o nosso casamento. Lavo o rosto no espelho, rugas profundas, sobrancelhas grisalhas, olheiras. Dorota sempre dizia que meus olhos eram da cor do céu de outono, azuis com um toque de cinza. Agora estavam desbotados, como jeans velhos que passaram pela máquina de lavar muitas vezes. Bem, meu velho, digo ao meu reflexo, mais um dia. Café da manhã, aveia, torrada com geleia, uma xícara de café preto. É sempre a mesma coisa. Dorota riu da minha previsibilidade. Você parece um cachorro velho, Min, brincou ela. Você vai andar pelo mesmo caminho até pisar fundo no chão. Talvez ela tivesse razão. Minha vida é uma série de hábitos grudados uns aos outros como vagões de trem. Depois do café da manhã, leio o jornal. Um jornal de verdade, não aqueles sites de notícias que todo mundo usa. Hubert sempre diz que sou um dinossauro preso no século passado. Talvez eu seja, mas gosto do farfalhar das páginas, do cheiro da tinta de impressão, da sensação de estar segurando algo real, não efêmero. Às 10 horas, o telefone toca. Sei quem é antes mesmo de atender. Papai, você se lembrou de hoje? O Nunice, minha filha, sempre soa como se estivesse falando com uma criança não tão inteligente. Boa tarde, o Nunice, respondo. Não esqueci. 15 horas, clínica odontológica. Reservei uma consulta para você fora do horário comercial. O Dr. Parr fará uma limpeza com desconto. Já providenciei. O Nunice é recepcionista na clínica odontológica há 25 anos. Ela sempre negocia descontos para mim. Sempre apresenta isso como um serviço especial, mesmo eu sabendo que os descontos fazem parte do programa social da clínica para pacientes idosos. Obrigada, o Nunice. E pai, ela pausa. Eu já sei o que vem a seguir. Você poderia me emprestar um dinheiro? A formatura da Tammy está chegando. Precisa de um vestido, sapatos, e aquelas amigas dela vão de limusine. Tammy é minha neta, filha da Nunice. Ela tem 16 anos e é, como dizem hoje em dia, uma adolescente problemática. Embora, na minha opinião, o problema não seja ela. É que os pais dela estão ocupados demais sendo eles mesmos. De quanto você precisa? Pergunto, mesmo sabendo que não vou receber esse dinheiro de volta. $400 é o suficiente, responde Nunice rapidamente, como se temesse que eu mude de ideia. Vou levar na recepção. Ah, obrigada, papai. Você é o máximo. Sua voz se acalma, mas não por muito tempo. Só lembra, 15 horas. Não se atrase. Desligo o telefone e anoto no caderninho que sempre carrego no bolso da camisa. O Nunice, $400. 23 de maio, formatura da Tammy. Já existem outras entradas lá. Hubert, $250. 15 de abril, conserto de carro. O Nunice, $300. 2 de março, geladeira nova. Hubert, $500. 27 de fevereiro, dívida de cartão de crédito. Não sou mesquinho. Dinheiro nunca foi um fim em si mesmo para mim, mas sim uma ferramenta, uma forma de proporcionar segurança e conforto para minha família.
Quando Dorota era viva, viajávamos, ajudávamos nossos filhos com a entrada de suas casas, mimávamos nossos netos no Natal e em seus aniversários. Mas depois que ela morreu, algo mudou. Os telefonemas e visitas das crianças tornaram-se menos frequentes, e os pedidos de dinheiro, mais frequentes. Ao meio-dia, saio para uma caminhada. Billings não é uma das cidades mais pitorescas, mas gosto de caminhar tranquilamente por ruas conhecidas, cumprimentando meus vizinhos com acenos de cabeça, observando as vitrines mudarem conforme as estações. Hoje, decido dar uma passada no Field Flowers, um pequeno café na esquina da Maple Street com a Oak Avenue. Eles servem a melhor torta de maçã da cidade, e os clientes mais velhos ganham um chá de graça. Boa tarde, Sr. Frame. Lydia, uma garçonete mais velha que parece ter trabalhado aqui a vida toda, me cumprimenta. O de sempre? Sim, obrigada, Lydia. Sento-me à minha mesa favorita, perto da janela. Enquanto aguardo meu pedido, meu olhar recai sobre o jovem casal na mesa ao lado. Eles riem, as mãos se tocando enquanto pegam os guardanapos. Em seus olhos está a mesma expressão que vi na Dorotas há 50 anos. Isso me deixa um pouco triste, mas não dói. O tempo ameniza a dor. Meu celular toca. Um presente do Hubert no Natal passado. Para você estar sempre em contato, pai. Na verdade, para que ele sempre pudesse me encontrar quando precisasse de alguma coisa. Oi, pai. A voz do Hubert soava tensa. Escuta, estou com um probleminha. O Hubert sempre tem probleminhas que só podem ser resolvidos com o meu dinheiro. O que houve? Pergunto, já imaginando. Veja bem, Rebecca e eu decidimos reformar a cozinha, e o empreiteiro pediu uma entrada, e estamos com um pouco de falta. Rebecca, a esposa de Hubert, trabalha para uma seguradora. Pelo que eu sei, ambos ganham bons salários, mas, por algum motivo, estão sempre com pouco dinheiro. De quanto você precisa? Pergunto, pegando um caderno. R$ 1.200. Ele diz como se estivesse pedindo alguns dólares para um café. Devolveremos assim que meu bônus trimestral chegar. Duvido que algum dia veja esse dinheiro, mas aceno com a cabeça, mesmo que ele não consiga vê-lo. Ok, Hubert. Posso te transferir o dinheiro hoje à noite. Obrigado, pai. Sua voz imediatamente se torna alegre. Você é uma grande ajuda. Aliás, Rebecca e eu estávamos pensando em te levar para jantar neste fim de semana. Te pego no sábado. Certo, aí está. Jantar como agradecimento pelo dinheiro, ou melhor, para aliviar minha consciência. Claro, Hubert. Estarei esperando. Depois do almoço, vou a uma consulta no dentista. O Nunice está sentada na recepção, digitando no teclado e falando ao telefone ao mesmo tempo. Ao me ver, ela abre um sorriso forçado e aponta para uma cadeira na sala de espera. Sento-me e tiro do bolso um envelope contendo $400. 10 minutos depois, o Nunice se aproxima de mim. Papai, o Dr. Parr estará livre em 5 minutos. Ela nota o envelope em minhas mãos. Ah, você não esqueceu. Muito obrigada. Você está apenas salvando a Tammy do colapso social. Ela pega o envelope, sem olhar dentro, o coloca na bolsa. Sem recibo, sem promessa de devolução. Apenas um agradecimento, e pronto. Como está a Tammy? Pergunto. Faz tempo que não a vejo. O Nunice acena com a mão como se estivesse espantando uma mosca irritante. Ah, você sabe como são os adolescentes. Sempre no celular com os amigos. A lição de casa por último. Mas ela é uma boa menina. Só que está numa idade difícil. Talvez ela possa vir me visitar. Vou fazer uma torta de maçã para ela, como ela gosta. Claro, pai. Vou contar a ela. O Nunice já está olhando para o computador. Ah, preciso responder aquele e-mail. Venha para a sala 3, doutora. O Parr está esperando. Depois da consulta, o Nunice nem sai para se despedir, apenas acena para mim de trás do balcão enquanto fala ao telefone novamente. À noite, sentado na minha cadeira com um livro, penso em quando tudo mudou. Quando meus filhos pararam de me ver como pai e começaram a me ver como um caixa eletrônico. Quando seus telefonemas e visitas começaram a ser acompanhados de pedidos de dinheiro.
Talvez tenha sido depois da morte de Dorota, ou até antes, mas eu simplesmente não percebi. Cego pelo amor que sinto pela minha família. Antes de ir para a cama, pego um álbum de fotos antigo. Aqui está o Nunice aos 6 anos, com Maria Chiquinhas e um sorriso banguela, segurando o primeiro peixe que pescou. Aqui está Hubert em seu uniforme escolar antes do primeiro dia do ensino fundamental, tão sério e orgulhoso. Aqui estamos nós 4 em um piquenique à beira do lago. Dorota rindo, jogando a cabeça para trás, os cabelos dourados ao sol. Onde estão essas crianças agora? Quando se tornaram adultos que veem o pai idoso apenas como uma fonte de dinheiro? Folheio as páginas mais adiante. Formaturas, casamentos, nascimentos de netos. A cada foto, reconheço cada vez menos meus próprios filhos. Seus sorrisos se tornam tensos. Seus olhos se tornam calculistas. Ao fechar o álbum, sinto um peso crescendo no peito. Não é só tristeza ou decepção. É uma compreensão que aos poucos rompe anos de autoengano. Meus filhos estão me usando. Eles não ligam para saber como estou me sentindo. Não me convidam para jantar e passar um tempo juntos. Tudo tem um preço, e esse preço é medido pelo valor na minha conta bancária. Vou para a cama com o coração pesado. Amanhã, começarei a contabilizar não apenas o dinheiro que me pedem, mas também o tempo que estão dispostos a me dar sem ganho financeiro para si mesmos. E temo que esta conta se mostre muito curta. O outono em Billings sempre chega de repente. Ontem mesmo, as folhas das árvores estavam verdes. E esta manhã, acordei com um mundo colorido de amarelo e vermelho. Sentada na varanda com uma xícara de café, observei o vento levantar as primeiras folhas caídas e rodá-las no ar. Dorota e eu adorávamos colecionar buquês de outono. Ela os espalhava pela casa, entre as páginas dos livros, na lareira, nos parapeitos das janelas. É assim que o outono entra em casa, ela costumava dizer. O toque do telefone me tira das minhas memórias. O nome na tela é Tammy, minha neta. Oi, vovô. Sua voz soa tensa, artificial. Como você está? Olá, Tammy. Não consigo esconder minha alegria. Estou bem, querida. Como você está? Como está o baile? Está indo muito bem. Minha mãe disse que você me ajudou com o dinheiro para o meu vestido. Eu queria, bem, obrigada. Eu praticamente consigo ver a Eunice parada ao lado dela, dizendo o que ela deve dizer. Esta ligação não é iniciativa da Tammy. É um agradecimento pelo dinheiro que a Eunice exigiu. De nada, querida. Estou sempre feliz em ajudar. Por que você não vem me ver neste fim de semana? Vou fazer sua torta de maçã favorita. Ah, eu adoraria, mas tenho trabalhos da escola para fazer, e tenho formatura, e... Claro, eu entendo. Interrompi para poupá-la de ter que inventar outra desculpa. Talvez outra hora. Sim, com certeza. Ela parecia aliviada. Ok, preciso ir. Tchau, vovô. Tchau, Tammy. Desligo o telefone e suspiro. Quando começou? Quando meus netos pararam de vir só para visitar sem os pais. Tammy e seu irmão Kyle costumavam passar fins de semana inteiros na minha casa. Íamos ao cinema, fazíamos biscoitos. Eu os ensinei xadrez. Agora eles só ligam quando os pais lembram, e as visitas são raras. Os netos de Hubert, os gêmeos Oliver e Amélia, estão agora no primeiro ano da faculdade. A última vez que os vi foi no Natal, e eles passaram a noite inteira olhando para os celulares. Nem me perguntaram como eu estava. Quando tentei falar sobre os estudos deles, Oliver apenas deu de ombros e disse, bem, é sábado à noite, e o Hubert vai me buscar para jantar. Decido usar meu melhor suéter, um suéter de cachemira azul escuro, presente da Dorota no nosso último aniversário juntos. Ela sempre dizia que essa cor realçava meus olhos. Hubert está 40 minutos atrasado. Quando finalmente chega, nem se desculpa, apenas buzina em vez de entrar. E aí, pai, diz ele enquanto me sento no banco do passageiro. Como vão as coisas? Nada mal, Hubert. E você e a Rebecca? Estamos indo muito bem. A reforma da cozinha está a todo vapor. O empreiteiro promete terminar até o dia de Ação de Graças.
Durante todo o caminho até sua casa, Hubert fala sobre a reforma, sobre problemas de trabalho, sobre Oliver e Amélia pedindo novos laptops para a escola. Em nenhum momento ele pergunta sobre meus negócios, minha saúde, o que tenho feito ultimamente. A casa de Hubert é uma mansão de 2 andares em um bairro nobre em Billings. Lembro-me de 12 anos atrás, quando os ajudei com a entrada, dando quase 1/3 das minhas economias. Hubert e Rebecca ficaram muito gratos na época, cheios de planos para o futuro. Agora, olhando para a casa deles, me pergunto se eles realmente não conseguem bancar uma reforma na cozinha sem a minha ajuda, ou se estão acostumados com o pai sempre pagando por isso. Rebecca nos encontra na porta, vestida como se fosse a um desfile de moda, não a um jantar em família. Que bom te ver. Ela me beija na bochecha. Ela cheira a perfume caro. Entre. O jantar está quase pronto. Há uma TV enorme ligada na sala de estar. Está passando um jogo de esportes. Hubert imediatamente se joga no sofá e pega o controle remoto. Pai, você se importa se eu assistir ao resto do jogo? Só faltam 10 minutos. Sem esperar pela minha resposta, ele se concentra na programação. Sento-me na cadeira e olho ao redor. Móveis novos, quadros caros nas paredes, um lustre de cristal. No canto, há um piano de cauda que, até onde sei, ninguém toca. Foi comprado por prestígio, como Rebecca disse uma vez. Gostaria de uma bebida, pergunta Rebecca da cozinha. Temos um vinho tinto excelente. Não, obrigada, respondo. Água seria melhor. Ela me traz um copo d'água, e noto a nova pulseira de diamantes em seu pulso. Imagino quanto custou e se foi comprada com meu dinheiro. O jantar acontece em um ambiente estranho. Hubert e Rebecca conversam sobre seus conhecidos, seus empregos, seus planos de férias. Às vezes, me fazem uma pergunta, mas não ouvem a resposta, interrompendo-se mutuamente com novos tópicos. Sinto-me como uma decoração. Uma peça de mobiliário que deveria estar presente, mas não precisa participar. Depois da sobremesa, um cheesecake comprado pronto que Rebecca diz ser feito em casa, Hubert pigarreia. Pai, Rebecca e eu estávamos pensando, você está sozinho numa casa grande. Você deve estar se sentindo solitário. Fico tenso. Já tivemos essa conversa algumas vezes. Eles sugerem que eu me mude para o anexo atrás da casa. Assim, podemos ficar de olho em você, dizem. Mas eu sei que eles querem a minha casa. Querem vendê-la e investir o dinheiro no futuro. O futuro deles, não o meu. Obrigada, mas estou me virando muito bem sozinha, digo com firmeza. Mas pai, você tem 78 anos. E se você cair ou esquecer de desligar o fogão? Se eu cair, aperto o botão de emergência. Aponto para a pulseira no meu pulso. E eu fico 60 anos desligando o fogão sem me lembrar. Hubert e Rebecca trocam um olhar. Eu conheço esse olhar. O velho está louco. Ok, pai. Como você quiser. Hubert levanta as mãos em sinal de rendição fingida. Só estamos preocupados com você. O resto da noite se passa em uma conversa tensa. Quando chega a hora de ir embora, estou quase aliviado em me despedir. Na semana seguinte, decidi visitar o Nunice sem avisar. Raramente vou à casa dela. Costumamos nos encontrar na clínica odontológica ou em algum café. Quando cheguei à casa dela, notei um carro novo estacionado na garagem. Isso é estranho, pois o Nunice havia reclamado de não ter dinheiro suficiente para a formatura de Tammy. Toco a campainha. Tammy abre a porta, com uma expressão de surpresa beirando a consternação. Vovô, o que você está fazendo aqui? Pensei em vir te visitar, querida. Sua mãe está em casa? Sim, ela e o papai estão na cozinha. Entre. Entro em casa e ouço vozes vindas da cozinha. O Nunice e seu marido, Harry, não me veem chegando, e presencio a conversa deles. E quando ele finalmente desistir, podemos vender a casa, diz Harry. Hubert vai reivindicar a parte dele, claro, mas nós podemos. O Nunice o interrompe. Tammy pode ouvir. Qual é o problema? Ela já conhece o velho sentado em cima de uma pilha de dinheiro que receberemos quando. Dou um passo, e o assoalho rende sob meus pés. A conversa na cozinha é interrompida momentaneamente.
pai. O Nunice espia para fora da cozinha, com uma mistura de surpresa e medo no rosto. O que você está fazendo aqui? Pensei em te fazer uma visita, digo calmamente, embora esteja fervendo por dentro. Faz um tempo que não vejo Tammy e Harry. Você podia ter ligado. A irritação em sua voz. Não era necessário antes. O resto da visita transcorre em um clima tenso. O Nunice e Harry trocam olhares nervosos, e eu finjo que não ouvi nada, mas algo dentro de mim está se partindo. Uma coisa é suspeitar que seus filhos estão esperando que você morra por uma herança, e outra bem diferente é ouvir isso com os próprios ouvidos. Em casa, fico sentado no escuro por um longo tempo, olhando fotos de Nunice e Hubert quando crianças. O que deu errado? Onde errei na criação deles? Ou não sou eu, mas o mundo mudou? Mais cínico, mais ganancioso. Dorota sempre foi mais dura com as crianças. Não as estrague, Min, costumava dizer. Elas precisam saber o valor do dinheiro, o valor do trabalho. Mas depois que ela morreu, devo ter exagerado, tentando preencher o vazio em suas vidas com dinheiro. E o resultado é que elas me veem apenas como uma carteira, não como um pai. Não ligo para as crianças pelas 2 semanas seguintes, e elas também não entram em contato. Normalmente, a essa altura, uma delas já teria ligado com outro pedido de dinheiro. O silêncio delas só confirma minhas suspeitas. Sem ganho financeiro, elas não estão interessadas em mim. Na terça-feira, encontrei Beatrice Hatch, a viúva do meu velho amigo Frank, no parque. Frank e eu trabalhamos juntos por quase 30 anos, até que uma doença o levou, há 3 anos. Desde então, Beatrice e eu ocasionalmente nos cruzamos no parque ou no Field Flowers, trocando notícias. Min, ela acena para mim. Que bom te ver. Sentamos em um banco, e ela tira um saco de papel cheio de scones da bolsa. Eu os assei hoje de manhã, ela me estende. O Frank sempre dizia que meus pãezinhos de canela ressuscitavam os mortos. Pego um, e seu aroma imediatamente me leva de volta a uma época em que Frank e eu almoçávamos juntos, e Beatrice sempre lhe enviava doces caseiros. Como vai, Beatrice? Pergunto. Ah, continua a mesma coisa. Os netos estão crescendo. As filhas estão ocupadas trabalhando. E eu estou encurtando meus dias com meus livros e bolos. E você? Como estão Nunice e Hubert? Suspiro. Beatrice é uma das poucas pessoas com quem consigo me abrir. Para ser sincera, não muito bem. Parece que sou apenas uma fonte de dinheiro para eles. Beatrice concorda, compreensiva. Frank também passou por isso nos últimos anos. Nossa caçula, Lorraine, vivia pedindo dinheiro para isso e aquilo. E quando ele adoeceu, as visitas dela se tornaram bem raras. O que você fez? Frank alterou o testamento um mês antes de morrer. Deixou a maior parte dos bens para um fundo de educação para os netos, com a condição de que eles só recebessem o dinheiro aos 25 anos. Lorraine ficou furiosa. E como ela está agora? Não me diz nada. Beatrice deu um sorriso triste. Mas, sabe, eu não me arrependo. Frank tinha razão. Se eu deixasse tudo para ela, ela só esbanjaria o dinheiro, e assim os netos teriam educação. O que ela disse me faz pensar. Talvez eu também devesse mudar meu testamento. Mas como posso verificar se minhas suspeitas estão corretas ou se estou julgando meus filhos com muita severidade? Beatrice, digo após uma pausa. Você gostaria de jantar na minha casa neste sábado? Vou convidar o Nunice, Hubert e suas famílias, além de Oscar Pound, um antigo colega meu. Nada de especial, apenas um jantar em família. Eu adoraria, Min. Ela sorri. Deixe-me levar a sobremesa. Pode deixar. De volta para casa, ligo para Oscar. Não nos vemos há meses, e ele aceita o convite de bom grado. Então ligo para o Nunice e o Hubert. Os dois ficam surpresos. Não costumo fazer jantares em família, mas concordo em ir. Hubert parece especialmente interessado quando descobre que haverá convidados. Quem exatamente vem, pai? Pergunta ele, como se fosse uma conversa informal. Beatrice Hatch e Oscar Pound. Você os conhece? Ah, sim, claro. Sua voz soa decepcionada.
Acho que ele esperava apresentações mais úteis. Passei os dias seguintes me preparando. Contratei o buffet do restaurante que Dorota e eu costumávamos frequentar em nossos aniversários de casamento. Comprei um bom vinho, embora eu mesma quase não bebesse. Coloquei fotos dos meus filhos e netos em lugares de destaque, como se estivesse tentando lembrar a eles e a mim mesma que um dia fomos uma família de verdade. Mas, no fundo, sei que este jantar não é apenas uma tentativa de consertar o relacionamento. É um teste. Quero ver como meus filhos se comportarão na frente de estranhos. Será que eles mostrarão quem realmente são ou colocarão a máscara de crianças amorosas e atenciosas? E se minhas suspeitas se confirmarem, terei que tomar uma decisão difícil. Uma decisão que mudará nosso relacionamento para sempre. O sábado estava surpreendentemente ensolarado para o final de outubro. Acordei às 5h30, como de costume, embora não tenha dormido bem. O dia inteiro foi dedicado aos últimos preparativos para o jantar. Verifiquei a disposição da mesa, organizei as velas e limpei o antigo serviço de prata, presente de casamento dos pais de Dorota, que usávamos apenas em ocasiões especiais. Às 16h, a comida chegou do Antonius. Pedi tudo o que meus filhos adoravam. Rosbife com pudim Yorkshire para o Hubert. Macarrão com frutos do mar para o Nonice. Frango frito com purê de batatas para os meus netos. Não me esqueci da salada favorita da Dorota, com pera, queijo gorgonzola e nozes. Ela pode não estar conosco, mas sua presença será sentida à mesa. Beatrice chegou primeiro, às 5h30 em ponto. Ela segurava uma caixa grande de torta de maçã, minha favorita. Sua casa está linda. Ela olhou ao redor, com ar de aprovação. Dorota ficaria feliz. Obrigada, Beatrice. Peguei a torta dela. Venha para a sala. Oscar deve chegar a qualquer momento. Oscar Pound, meu antigo colega e amigo de longa data, apareceu 10 minutos depois, mancando mais do que o normal. Uma cirurgia recente no joelho não tinha ajudado muito em sua artrite. O velhote. Ele apertou minha mão com firmeza. Quantos anos? Quantos invernos? Só 3 meses, Oscar. Sorri. Como está o joelho? Acho que está doendo pra caramba por causa da chuva. Ele pendurou o casaco e se virou para Beatrice. Senhora Hatch, a senhora está charmosa como sempre. Beatrice corou levemente. Oscar sempre foi galante com as mulheres, mesmo aos 74 anos. Sentamos na sala de estar e ofereci um aperitivo. A conversa fluiu tranquilamente sobre o tempo, sobre o novo shopping center em Billings, sobre o recente aumento do IPTU. Era tão fácil e agradável conversar com pessoas que não viam você apenas como uma carteira. Às 18h, Hubert e sua família chegaram de carro. Rebecca estava vestida como se fosse a uma reunião social em vez de um jantar em família, com um elegante vestido preto e um colar de pérolas. Os gêmeos, Oliver e Amélia, pareciam entediados antes mesmo de cruzarem a porta da casa. Pai, desculpe o atraso. Hubert não pareceu culpado. Trânsito. Você não está atrasado, respondi. O jantar é às 18h30, como eu avisei. O Nunice e sua família foram os últimos a chegar, às 18h20. Harry, seu marido, foi direto para o bar, e Tammy estava ao telefone, mal dizendo oi. Papai, me desculpe, mas só podemos ficar até às 20h, anunciou Nunice em vez de cumprimentá-la. Tammy tem uma prova importante amanhã e precisa estudar. Claro, concordei, mesmo sabendo que era uma desculpa. O Nunice simplesmente não queria passar mais tempo ali do que o necessário. Quando todos estavam reunidos na sala de estar, apresentei os convidados aos que não os conheciam. Oliver e Amélia apertaram a mão de Oscar e Beatrice com aparente relutância, e Tammy nem tirou os olhos do telefone. Tammy, o Nunice a puxou de volta. Diga oi aos convidados do vovô. Oi, Tammy murmurou, sem olhar para cima. Notei que Beatrice e Oscar trocaram olhares. Eles conheciam meus netos bem o suficiente para perceber o quanto eles haviam mudado ao longo dos anos. Às 18h30, fomos para a sala de jantar. Sentei-me à cabeceira da mesa, o lugar que pertencia a Dorota. Ela sempre insistia que eu me sentasse à cabeceira, mas eu cedi, sabendo como ela gostava de presidir jantares em família.
A comida estava excelente, mas o ambiente à mesa deixava muito a desejar. Hubert e Harry conversavam principalmente sobre trabalho e esportes. O Nunice e Rebecca discutiam sobre um conhecido em comum, e os 4 netos estavam em silêncio ou respondiam com uma só palavra às tentativas de Oscar e Beatrice de conversar com eles. E aí, Oliver? Oscar se virou para o filho de Hubert. Seu pai disse que você estava estudando administração de empresas. É. Oliver deu de ombros, sem tirar os olhos do prato. O que você acha? Interessante. Tudo bem. Oscar me lançou um olhar desamparado, e eu apenas balancei a cabeça levemente. Não se esforce tanto, meu olhar dizia. Beatrice tentou conversar com Tammy sobre seus planos para depois da escola, mas recebeu a mesma recepção fria. Quando passamos para a sobremesa, a deliciosa torta de maçã de Beatrice, a conversa de alguma forma se animou. Hubert falou sobre sua promoção no trabalho. O Nunice compartilhou a notícia da expansão da clínica. Notei que ambos tentavam impressionar Oscar, que ainda tinha contatos nos círculos empresariais de Billings. E você, Min? Rebecca se virou para mim com um interesse inesperado. Como você passa os dias? Não fica entediado sozinho numa casa tão grande? Eu sabia aonde ela queria chegar. Essa conversa sobre uma casa grande sempre levava a uma oferta para vendê-la e morar com eles ou para um asilo. De jeito nenhum, respondi calmamente. Tenho muitas atividades. Ler, caminhar, às vezes ajudar na biblioteca local e na casa. É cheia de lembranças. Cada cômodo, cada canto me lembra Dorota, vocês quando eram crianças. Mas papai, interrompeu Nunice, dá muito trabalho manter uma casa como esta em ordem, além dos custos de aquecimento e eletricidade. Eu consigo, eu disse. Estou financeiramente segura, então você não precisa se preocupar. Ao mencionar finanças, vi Hubert e Harry se entreolharem. Eu me perguntei, pensei, se eles já tinham discutido entre si quanto eu valia. Em algum momento do jantar, precisei de sal. O saleiro estava na outra ponta da mesa, perto da Nunice. O Nunice, por favor, passe o sal, pedi. Ela estava absorta na conversa com Rebecca e pareceu não me ouvir. Repeti o pedido um pouco mais alto. O Nunice, sal, por favor. Ela se virou para mim com uma expressão meio irritada e, de repente, disse em voz alta: o quê? Um servo deve servir sem pedir, e riu como se tivesse dito algo incrivelmente espirituoso. Hubert bufou. Rebecca riu baixinho e Harry riu abertamente. Os netos continuaram a olhar para os celulares como se nada tivesse acontecido. Um silêncio se instalou. Beatrice congelou com o garfo na mão, e Oscar franziu a testa, desviando o olhar da Nunice para mim. Senti o sangue subir ao meu rosto, não de vergonha, mas de raiva e dor. Um servo? É assim que minha filha me vê? O homem que trabalhou a vida toda para lhe proporcionar uma existência sem problemas, que ajudou com a entrada da casa, pagou seu casamento e deu dinheiro para a educação de Tammy. Lentamente, muito lentamente, coloquei meu guardanapo na mesa e me levantei. Todos os olhares se voltaram para mim. Min, disse Beatrice, preocupada. Respirei fundo, tentando controlar minhas emoções. Eu já me sentirá usada, enganada e esquecida muitas vezes nos últimos anos, mas nunca humilhada. Sabem, comecei calmamente, mas com firmeza, há muito tempo suspeito que, para vocês, olhei para o Nunice e Hubert, sou apenas uma fonte de dinheiro. Mas hoje, estou convencido de que nem sou pai. Sou um servo. Papai, vamos lá, exclamou Nunice, fingindo surpresa. Foi só uma brincadeira. Sim, pai. Não leve tão a sério, disse Hubert. Mas não vi remorso em seus olhos, apenas preocupação de que eu pudesse me ofender e parar de dar dinheiro a eles. Brincadeira, repeti. Ótimo. Então, aqui vai outra piada para você. Decidi mudar meu testamento. Houve silêncio absoluto. Até os netos desligaram os celulares. Vou doar todas as minhas economias, que são $780 mil. Parei, observando os olhos dos meus filhos se arregalarem ao ouvir a quantia, para a Fundação de Caridade para Idosos de Billings. O quê? Hubert pulou da cadeira. Pai, você não pode. Sim, eu posso. Permaneci calmo, embora meu coração estivesse batendo forte.
É meu dinheiro, e posso usá-lo como bem entender. Mas é uma herança. Eunice parecia ter sido atingida. Nossa herança? Você mereceu? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que você me visitou sem pedir dinheiro? Quando você perguntou sobre minha saúde, meus negócios? Quando você passou tempo comigo? Simplesmente porque sou seu pai, não porque posso pagar suas contas. Eunice e Hubert se entreolharam, claramente sem saber o que dizer. Suas esposas pareciam chocadas e seus netos, confusos. Oscar pôs a mão no meu ombro. Talvez devêssemos discutir isso mais tarde em particular. Não, Oscar. Balancei a cabeça. Já fiquei em silêncio o suficiente. Deixei que me usassem por tempo demais. Voltei-me para os meus filhos. Já contatei um advogado. Vou reescrever o testamento na segunda-feira. A casa inteira e todas as minhas economias vão para uma fundação que ajudará idosos que se encontram sozinhos, abandonados por suas famílias, pessoas como eu. Você não está abandonada, exclamou Eunice, com pânico na voz. Nós te amamos, papai. Te amamos. Sorri amargamente. Amor não é dinheiro, Eunice. É tempo, atenção, carinho, e você? Você só está esperando que eu desista para que você possa dividir meus bens. Sim, eu ouvi sua conversa com o Harry. Eunice empalideceu, e Harry baixou o olhar. Papai, você não pode fazer isso conosco. A voz de Hubert tremeu de raiva contida. Somos seus filhos, sua carne e sangue. Sim, você é meu sangue e minha carne, concordei, e essa é a única razão pela qual ignorei sua atitude em relação a mim por tanto tempo. Mas há limites. Você os ultrapassou hoje. Oliver falou de repente. Avô, mas e nós? E a faculdade? E a faculdade? Virei-me para ele. Você ganha uma bolsa de estudos, Oliver. E se não, seus pais são perfeitamente capazes de pagar pelos seus estudos. Ambos trabalham, ganham bons salários. Você só terá que abrir mão de algumas extravagâncias. Carros novos a cada 2 anos, joias caras, reformas na cozinha. Rebecca se irritou, reconhecendo claramente a lembrança de uma pulseira de diamantes que comprará depois que eu lhes dei o dinheiro para a reforma. Não é justo, exclamou Eunice, com lágrimas nos olhos. Depois de tudo o que fizemos por você. O que exatamente você fez por mim, Eunice? Perguntei baixinho. Me conta. Estou muito interessada em saber. Ela abriu a boca, depois fechou, sem conseguir encontrar as palavras. Exatamente. Senti. Nada. Todos esses anos, fui um caixa eletrônico para você. Nada mais. Mas sabe de uma coisa? Esse caixa eletrônico está fechando agora. Virei-me para Beatriz e Oscar. Peço desculpas pela cena. Não foi assim que imaginei esta noite. Está tudo bem, Beatriz sorriu suavemente. Às vezes é preciso dizer o que se pensa. Papai, eu posso, e vou. Agora, se não se importam, gostaria que saíssem. Todos vocês. Olhei para meus filhos e suas famílias. Preciso conversar com meus amigos. Amigos de verdade que me veem como uma pessoa, não como uma carteira. Mas, vovô, começou Tammy, demonstrando algum interesse pela primeira vez na noite. Não, Tammy. Balancei a cabeça. Agora não. Estou chateada demais para continuar esta conversa. Por favor, vá embora. Eunice desatou a chorar. Hubert parecia querer dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Harry e Rebecca se entreolharam, obviamente pensando em quanto dinheiro tinham acabado de perder. Os netos olharam para o chão e para o telefone, sem saber o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo sério. Você ouviu seu pai? Oscar finalmente disse, levantando-se. Acho melhor você ir embora. Lentamente, relutantemente, eles começaram a fazer as malas. Eunice ainda chorava. Hubert me lançava olhares furiosos. Ninguém se despediu quando saíram de casa. Apenas Tammy se virou na porta e disse baixinho, tchau, vovô.
Quando a porta se fechou atrás deles, senti minhas pernas fraquejarem e afundei na cadeira mais próxima. Beatrice se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você está bem, Min? Não, respondi honestamente. Mas acho que ficarei. Oscar trouxe uma garrafa de conhaque e 3 copos de dose da cozinha. Acho que todos nós estamos precisando de uma bebida, disse ele, servindo-se. Peguei o copo com a mão trêmula. Estranhamente, senti não apenas dor e amargura, mas uma espécie de alívio. Foi como se um peso enorme que eu carregava há anos tivesse subitamente caído dos meus ombros. A verdade, Oscar propôs um brinde, por mais amarga que seja. A verdade, Beatrice e eu ecoamos, e tomei um gole, sentindo o conhaque queimar minha garganta e espalhar calor pelo meu corpo. 2 dias se passaram desde aquele jantar. 2 dias de silêncio, quebrados apenas por telefonemas que não atendi. O Nunice ligou 17 vezes. Hubert, 23. Deixaram mensagens uma atrás da outra. Primeiro desculpas, depois súplicas, depois repreensões, e finalmente, ameaças. Pai, foi só uma brincadeira boba. Por favor, me ligue de volta. A voz de Nunice tremeu na primeira mensagem. Pai, você não pode pensar seriamente em deserdar seus próprios filhos. É ridículo. Hubert ficou indignado na quarta mensagem. Você sabe que podemos contestar o testamento? Qualquer tribunal ficará do nosso lado. Era Harry, o marido de Nunice, claramente confiscando o celular da esposa. Eu ouvia suas vozes com indiferença, como se pertencessem a estranhos. De certa forma, eram mesmo. Essas pessoas que me chamavam, me ameaçavam, me imploravam. Não eram meus filhos. Não eram as crianças que Dorota e eu criamos, cujas histórias de ninar líamos, cujos joelhos quebrados enfaixávamos, cujos sucessos nos regozijavam. Na segunda-feira de manhã, vesti-me com um cuidado especial. O terno azul escuro que usará no funeral de Dorota, camisa branca, gravata risca de giz, um presente da Nunice para um Natal há muito esquecido. Olhei-me no espelho, um velho de costas direitas e um olhar determinado. Dorota aprovaria. Antes de sair, desliguei o celular. Nada deveria me distrair hoje. O escritório de Simon Welch, meu advogado, ficava no centro de Billings, em um antigo prédio de tijolos que lembrava os tempos do Velho Oeste. Simon era filho de um velho amigo meu e me aceitou como cliente quando seu pai se aposentou, jovem, enérgico, mas com um respeito pelos mais velhos que raramente se vê hoje em dia. Min, Sr. Frame. Ele me encontrou na porta da frente do escritório. Apertou minha mão com firmeza. Entre. Estou pronto. O escritório de Simon era simples, mas elegante. Uma mesa de carvalho, poltronas de couro e paredes cobertas de diplomas e fotos de clientes importantes. Em uma delas, avistei Simon Sênior, Simon, pai do advogado atual, de quem éramos amigos há mais de 40 anos. Então, Sr. Frame, Simon sentou-se à minha frente, colocando o arquivo à sua frente. O senhor tem certeza da sua decisão? Com certeza, respondi sem hesitar. O senhor tem consciência de que seus filhos podem tentar contestar o testamento? Tenho. E o que o senhor diz sobre isso? Como profissional. Simon bateu a caneta na mesa, pensativo. Se fizermos direito, eles não terão a mínima chance. Você está em sã consciência, e em sã consciência. Isso é óbvio. Você não está sob pressão. Sua decisão é deliberada. A única coisa que eles podem tentar provar é que você está agindo sob a influência de fortes emoções, sob estresse. Estou agindo de forma completamente deliberada, eu disse com firmeza. Aquele incidente no jantar foi só a gota d'água. Minha decisão demorou a chegar. Ótimo. Simon assentiu. Nesse caso, preparei todos os documentos necessários. Precisaremos de 2 testemunhas. Eu posso ser uma delas, e minha secretária pode ser a outra, se você não se importar. Eu não me importo. Passamos a hora seguinte revisando a papelada. Eu estava transferindo todos os meus bens, em casa, economias, investimentos, para um fundo a ser constituído após a minha morte.
Esse fundo, nomeado em homenagem a Dorota, ajudaria idosos de Billings que estivessem sozinhos a pagar por cuidados médicos, atividades recreativas, auxílio com reparos em casa e apartamentos, tudo aquilo que muitos idosos abandonados pelos filhos não podem pagar. É isso, disse Simon enquanto a última assinatura era feita. Agora é oficial. Seus filhos não vão receber um centavo. Estranhamente, não senti nenhuma satisfação ou regozijo. Apenas uma tristeza silenciosa e talvez algum alívio, como se finalmente tivesse posto um fim a uma história longa e exaustiva. Obrigada, Simon. Apertei a mão dele. Você é um bom advogado, como seu pai. Sempre feliz em ajudar, Sr. Frame. Se eu pudesse lhe fazer uma pergunta pessoal. Ah, claro. Você se arrepende da sua decisão? Pensei por um momento. Se me arrependo de meu relacionamento com meus filhos ter chegado a esse ponto? Sim, muito. Se me arrependo de ter decidido dar o dinheiro para quem realmente precisa, em vez de para quem está apenas esperando? Não, nem um pouco. Simon assentiu respeitosamente. Então estou em paz por você. Ao sair do escritório do advogado, senti uma leveza estranha. Era como se o peso que eu carregava há anos tivesse desaparecido de repente. Decidi ir a pé para casa, aproveitando o dia de outono, que estava surpreendentemente quente e ensolarado. No caminho, parei no Wildflower Café, o mesmo café onde Beatrice e eu às vezes nos encontrávamos. Ela estava sentada à nossa mesa de sempre, perto da janela, como se estivesse me esperando, mesmo sem termos marcado. Ela acenou para mim. Eu sabia que você viria hoje, Beatrice. Sentei-me em frente a ela. Você é vidente? Não, eu só te conheço bem. Ela sorriu. Você sempre vem aqui depois de fazer algo importante. E hoje, presumo que você tenha um caso muito importante. Assenti, sem surpresa com sua perspicácia. Beatrice sempre soube ler as pessoas. Já consultei um advogado, eu disse. Reescrevi meu testamento. E como você se sente? Não, estranho, admiti. Por um lado, leve, como se eu tivesse perdido muito peso. Por outro, triste. Afinal, eles são meus filhos. Beatrice cobriu minha mão com a dela. Sua palma era quente e macia. Sabe, às vezes a decisão mais difícil é a certa. Frank me contou isso antes de morrer, quando decidiu mudar o testamento. Ele chorou ao assinar os papéis, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. E como está sua filha agora? Lorraine, eu acho. Ela não fala comigo. Beatrice deu de ombros. Mas os netos vêm em segredo. Eles sabem que não se trata de dinheiro. É uma questão de princípios. A mãe deles estava errada, e eles sabem disso. Não acho que meus netos sejam tão sábios, suspirei. Eles estão completamente do lado dos pais. Dê tempo a eles. Beatrice apertou minha mão. Eles ainda são jovens. Com a idade vem a compreensão. Ficamos sentados no café por mais uma hora, conversando sobre a vida, compartilhando memórias e fazendo planos para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, me senti vivo. Não apenas existindo dia após dia, esperando o fim, mas realmente vivendo com planos, sonhos e desejos. Quando cheguei em casa, o carro do Hubert estava estacionado na entrada da garagem. Ele estava sentado na varanda, curvado como se tivesse passado horas ali. Quando me viu, levantou-se de um pulo. Pai, finalmente, fiquei te ligando o dia todo. Desliguei meu celular, disse calmamente enquanto passava por ele em direção à porta. Pai, precisamos conversar. Não há nada para conversar, Hubert. Eu já me decidi. Abri a porta e entrei em casa. Hubert me seguiu sem esperar ser convidado. Pai, escuta. Ele agarrou minha mão. Eu entendo que você esteja ofendido. O Nunice disse algo estúpido. Foi uma piada de mau gosto. Todos concordamos nisso, mas nos deserdar, seus filhos, isso é loucura. Soltei a mão e entrei na sala, sentando-me na cadeira. Hubert permaneceu de pé, pairando sobre mim como se quisesse me esmagar com sua altura e juventude. Isso não é loucura, Hubert. É justiça. Justiça.
Ele quase gritou a palavra. Que diabos é justiça? Somos seus filhos, sua carne e sangue. Esse dinheiro deve ficar na família. Vocês estavam agindo como uma família? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava me sentindo? Quando você não veio porque precisava do dinheiro, mas porque sentia falta do seu pai? Hubert abriu a boca, mas fechou-a, incapaz de encontrar uma resposta. Veja bem, assenti. Você nem consegue se lembrar, porque nunca aconteceu. Deixei de ser um pai para você e o Nunice há muito tempo. Virei um caixa eletrônico, uma fonte de dinheiro. E agora que cortei essa fonte, você de repente se lembrou dos seus sentimentos de parentesco. Isso não é verdade. Hubert ficou vermelho de raiva. Nós te amamos, pai. É que e nós temos nossas próprias vidas, sabe, trabalho, filhos, preocupações. Ah, eu entendo perfeitamente. Ah, senti. Você tem sua própria vida, e não há espaço para um pai velho, a menos que esse pai abra a carteira. Hubert começou a andar de um lado para o outro na sala, abrindo e fechando os punhos. Você não pode fazer isso com a gente, pai. Estávamos contando com esse dinheiro. Oliver e Amélia estão na faculdade. Temos uma hipoteca. Você e Rebecca não têm empregos? Interrompi. Você não consegue sustentar a si mesmo e aos seus filhos? Precisa esperar até eu morrer para receber meu dinheiro? Não é essa a questão. Ele levantou a voz. É só que, Zé errado. Esse dinheiro deveria ficar na família. Ficará na família. Fiz aspas com os dedos. Uma grande família de idosos solitários de Billings que realmente precisam de ajuda. Ao contrário de você, eles não têm filhos para cuidar deles. Ou têm, mas essas crianças, como você, só pensam em dinheiro. Hubert parou, olhando para mim com uma expressão diferente, uma mistura de surpresa e medo. Você fez mesmo isso? Reescreveu o testamento? Sim, esta manhã. Ele afundou no sofá, envolvendo a cabeça com os braços. Meu Deus, a Nunice vai me matar. Já tínhamos feito planos para esse dinheiro. É isso. Eles já dividiram minha herança enquanto eu ainda estava vivo. Planejaram quem ficaria com o quê, como gastariam. Talvez até tenham secretamente desejado minha morte para poderem pôr as mãos no dinheiro. Hubert, eu disse baixinho, mas com firmeza. Acho melhor você ir. O quê? Ele olhou para cima. Não, pai. Temos que resolver este problema. Não há problema algum aqui. Esta é a minha decisão, e é final. Mas pai. Hubert, levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Por favor, vá embora. Não tenho mais nada a lhe dizer. Ele me encarou longa e duramente, depois se levantou lentamente. Você vai se arrepender, disse ele baixinho. Vamos contestar o testamento. Vamos provar que você estava louco. Tente, dei de ombros. Simon Welch, meu advogado, previu essa reação. Ele preparou todos os documentos de forma que seria muito difícil contestá-los. Além disso, fiz um exame médico hoje que confirmou que eu estava em perfeito juízo e com a memória sã. Não era verdade. Não houve exame, mas Hubert não tinha como saber disso. Ele empalideceu. Você pensou em tudo. Sim, Hubert. Posso ser velho, mas não sou burro. Ele cerrou os punhos, e por um momento, pensei que fosse me bater, mas então ele simplesmente se virou e saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. Afundei na cadeira, sentindo as mãos tremerem. Aquilo foi mais difícil do que eu esperava. Mas não desisti. Não me entreguei à manipulação. Pela primeira vez em anos, me senti forte. No dia seguinte, o Nunice chegou. Ao contrário de Hubert, ela escolheu uma tática diferente, lágrimas, súplicas, apelando aos nossos laços familiares. Papai, por favor, soluçou ela, sentada no sofá da sala. Eu não queria te machucar. Foi uma piada idiota, idiota. Eu te amo. Você sabe disso. Olhei para ela, para o seu rosto vermelho de lágrimas, e não senti nada além de cansaço.
Onde estavam aquelas lágrimas quando liguei para ela só para conversar e ela disse que estava ocupada? Onde estava o amor quando pedi que ela trouxesse os netos? E ela sempre dava desculpas. Ununice, eu disse calmamente. Pare de chorar. Não vai adiantar nada. Mas papai, você não pode fazer isso com a gente. Somos família. Família não é só sangue, Ununice. É carinho, atenção, amor. Onde ficou tudo isso nos últimos anos? Ela enxugou as lágrimas, olhando para mim com uma nova entonação. Você não entende, pai. Nós temos nossas próprias vidas, nossas próprias preocupações. Não podemos estar perto de você o tempo todo. Não estou pedindo para você estar perto o tempo todo, mas só de vez em quando. Não só quando precisar de dinheiro, não só nos feriados, e nem sempre. É tanto assim? Ununice baixou os olhos. Desculpe, pai. Nós vamos te compensar. Eu prometo. Só, por favor, consertar tudo. Refazer o testamento? Não, Ununice. A decisão já foi tomada, e é definitiva. Ela olhou para mim, e em seus olhos eu vi não tristeza, mas raiva. Você vai se arrepender disso, disse ela baixinho, quase sibilando. Vamos encontrar um jeito de contestar o testamento. Você não pode simplesmente nos deserdar. Eu posso, respondi calmamente. E eu já fiz isso. Ela se levantou, sem mais tentar fingir tristeza. Sabe de uma coisa, pai? Eu sempre disse ao Harry que você é egoísta, que só pensa em si mesmo. E aqui está a prova: você está disposto a jogar dinheiro fora com os idosos dos outros só para estragar seus próprios filhos. Não estou te criticando, Ununice. Só estou investindo meu dinheiro onde ele pode fazer um bem de verdade. Pessoas que realmente precisam de ajuda, não pessoas que só querem um carro novo ou uma reforma na cozinha. Você. Ela estava engasgada de raiva. Você vai se arrepender disso. Quando morrer sozinha, vai se lembrar das minhas palavras. Com essas palavras, ela saiu de casa furiosa, batendo a porta com tanta força quanto Hubert no dia anterior. Aparentemente, é uma característica de família. Fiquei sentado em silêncio, sentindo-me estranhamente calma. As máscaras haviam caído. Agora eu sabia exatamente o que era mais importante para meus filhos: dinheiro ou um relacionamento comigo. E essa consciência, por mais amarga que fosse, me deu liberdade. Liberdade das ilusões, das falsas esperanças, de ter que comprar o amor deles. Beatrice ligou à noite. Como vai, Min? Perguntou, com genuína preocupação. A Ununice e o Hubert já te visitaram? Ah, sim, sorri ironicamente. Os dois, com ameaças, lágrimas e acusações. E como você está se sentindo? Fiquei pensando. Como me sinto? Devastada, quebrada, traída. Ah, livre, respondi finalmente. Sinto-me livre, Beatrice. Pela primeira vez em anos, posso viver a vida que quero sem tentar comprar o amor dos meus filhos, sem esperar pela próxima ligação pedindo dinheiro, sem pensar em como dividirão meus bens depois que eu morrer. Estou feliz por você, Min. Eu podia ouvir o sorriso caloroso em sua voz. Não é uma decisão fácil, mas parece a certa. Sim, concordei. Não é fácil, mas é a coisa certa a se fazer. Depois da minha conversa com Beatrice, fui para a varanda. A noite estava tranquila, quente para o final de outubro. As primeiras estrelas brilhavam sobre Billings. Sentei-me na velha cadeira de balanço que pertencera a Dorothy e pensei no que ela diria agora. Será que ela aprovaria a minha decisão? Provavelmente sim. Ela sempre fora justa e não tolerava manipulação. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz comigo mesma. Sim, meu relacionamento com meus filhos pode estar arruinado para sempre. Mas eles já estavam arruinados muito antes disso. Eu simplesmente não queria admitir. Agora eu podia encarar a verdade. E essa verdade, por mais amarga que fosse, me libertou. Novembro em Billings é uma época cinzenta e úmida, em que o vento frio arrasta as folhas caídas pelas ruas e o céu parece tão baixo que dá para tocá-lo com a mão. Mas, para mim, este novembro foi especial. O começo de uma nova vida.
A primeira coisa que fiz foi desligar o telefone fixo. Não apenas desliguei, como cancelei meu contrato com a operadora. Uma decisão que eu vinha adiando há anos foi tomada em 5 minutos e implementada em uma única visita ao escritório da operadora. As ligações da Unice do Hubert estavam se tornando cada vez mais frequentes, e cada uma delas trazia apenas dor e aborrecimento. Fiquei com meu celular, mas mudei o número. Só dei o novo para Beatrice, Oscar e meu advogado, Simon. Os outros não precisam saber. Se meus filhos precisassem tanto entrar em contato comigo, poderiam escrever cartas, embora eu duvidasse que se lembrassem de como fazer isso. O segundo passo foi trocar as fechaduras. Chamei um chaveiro que trocou todas as fechaduras da casa em 1 hora. As chaves antigas que eu havia entregado com tanta alegria ao Nunice e ao Hubert, por precaução, não serviam. Minha casa se tornou minha fortaleza onde ninguém podia entrar sem minha permissão. Beatrice aprovou essas medidas. Isso mesmo, Min. Os limites devem ser claramente demarcados. Caso contrário, eles continuarão a manipulá-lo. Oscar foi mais contido. Não é um pouco drástico, meu velho? Afinal, eles são seus filhos. Crianças que só me veem como uma carteira, lembrei-o, crianças que estão esperando que eu morra para poderem dividir a herança. Oscar não conseguiu encontrar nada para objetar. Mas a mudança mais importante foi a minha nova ocupação. Um dia, enquanto caminhava em frente ao Centro Comunitário para Idosos Golden Autumn, vi um anúncio: procuram-se voluntários. Eu costumava passar por esses anúncios sem pensar. Como eu, um aposentado, poderia ajudar outros idosos? Mas agora, depois de tudo o que tinha acontecido, parei e entrei. O centro revelou-se um lugar iluminado e aconchegante, com poltronas macias, estantes e mesas para jogos de tabuleiro. Nas paredes, havia quadros, obviamente desenhados pelos próprios visitantes. Os idosos sentavam-se em grupos, alguns jogando xadrez, outros tricotando, outros apenas conversando enquanto tomavam uma xícara de chá. Como posso ajudar? Perguntou-me uma mulher de meia idade, com olhos gentis e um sorriso cansado. O crachá dizia: Martha King, diretora. Estou aqui por causa do anúncio de voluntariado, respondi, surpresa comigo mesma. Meu nome é Min Frame. Tenho 78 anos e acho que posso fazer algo para ajudar. Martha se animou. Sr. Frame, o senhor não sabe como estamos felizes. Temos tão poucos voluntários homens. Muitas das nossas visitantes são viúvas que simplesmente não têm companhia masculina. Conversamos com Martha por cerca de 1 hora. Descobrimos que o centro sobrevive com escassos subsídios e doações da cidade. Os visitantes são, em sua maioria, idosos solitários, que não têm para onde ir e ninguém com quem conversar. O centro organiza refeições, atividades de lazer e, às vezes, assistência médica para eles. O que posso fazer por você? Perguntei. Eu era avaliador imobiliário. Não sei se minhas habilidades seriam úteis. Ah, Sr. Frame, temos muitas opções. O senhor poderia administrar um clube de xadrez, ajudar com pequenos reparos, ler em voz alta para deficientes visuais ou simplesmente conversar com as pessoas. Acredite, às vezes essa é a coisa mais valiosa que você pode dar a uma pessoa solitária. Escolhi xadrez e leitura. Sempre amei as duas coisas, e agora podia compartilhar meus hobbies com outras pessoas. Ficou combinado que eu viria 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas. Quando contei a Beatrice sobre minha nova atividade, ela ficou encantada. Isso é maravilhoso, Min. Você fará novos amigos. Você se sentirá necessária. E isso é muito importante na nossa idade. Meu primeiro dia no centro foi um pouco constrangedor. Não estou acostumado a fazer parte de um grupo novo, nem mesmo como voluntário. Mas logo o constrangimento passou. Descobri que muitos visitantes do centro são pessoas interessantes com uma rica experiência de vida, ex-professores, engenheiros, enfermeiros, contadores, pessoas que viveram vidas longas e muitas vezes difíceis. Edna Mortimer, a viúva de 82 anos do ex-prefeito de Billings, revelou-se uma excelente jogadora de xadrez. Ela me venceu na primeira partida, o que fez os outros rirem. Não se sinta mal, Sr. Frame, ela me consolou. Jogo xadrez desde os 7 anos de idade. Meu pai foi campeão estadual.
Gerald Willis, um ex-professor de história do ensino médio que era quase completamente cego, mas mantinha uma mente lúcida e uma memória fenomenal, tornou-se meu ouvinte constante. Eu lia livros de história para ele, e ele comentava, muitas vezes corrigindo os autores. Não foi bem assim, exclamou. Eu estava lendo documentos daquele período. Fontes primárias. Rita Simons, uma mulher quieta com olhar triste, sempre me agradecia por ler com tanta sinceridade que eu me dispunha a ler para ela por horas. Sabe, Sr. Frame, disse ela um dia, meu filho não me liga há 3 anos. Disse que tinha vida própria e que eu só estava atrapalhando. E eu nunca vi meus netos. Sua voz me lembra de quando eu tinha uma família. Apertei sua mão em silêncio, compreendendo sua dor como ninguém. Aos poucos, o centro se tornou um segundo lar para mim. Eu ia não apenas nos meus dias de plantão, mas também nos feriados, nos aniversários dos visitantes, em concertos e exposições, às vezes organizados por escolas e faculdades locais. Beatrice também se voluntariou. Ela dava uma aula de tricô e frequentemente levava seus famosos doces. Ela e eu costumávamos entrar e sair juntas também. Às vezes, parávamos no Wildflowers para tomar chá e conversar. Oscar nos visitava com menos frequência. Sua artrite piorava com o frio, e ele costumava ficar em casa. Mas, quando vinha, sempre fazia um verdadeiro banquete. Contava histórias engraçadas de sua vida agitada, tocava a gaita que aprenderá no exército e sempre trazia doces para as moças. A vida estava melhorando. Eu não acordava mais me sentindo vazio e sem rumo. Tinha novos amigos, novos interesses, um novo significado. Eu me sentia necessário. E esse é provavelmente o sentimento mais importante para uma pessoa da minha idade. Claro, os pensamentos sobre as crianças não me abandonaram. Às vezes, ao acordar à noite, eu pensava nelas. Lembrava-me da infância, da juventude, dos nossos momentos felizes. Mas então me lembrei de outras coisas. Da frieza, do calculismo, da ganância delas, e percebi que tinha feito a escolha certa. Tentaram entrar em contato comigo de várias maneiras. Vieram à minha casa, bateram à porta, deixaram bilhetes na caixa de correio. O Nunice chegou a seguir Beatrice para fora de casa, tentando me passar uma carta através dela. Beatrice devolveu o envelope sem abrir. Se seu pai quiser se comunicar com você, disse ela ao Nunice, ele dará um jeito de te avisar. As cartas também chegaram pelo correio. A princípio, eu as lia, esperando encontrar nelas arrependimento sincero, compreensão dos meus erros, mas só encontrava súplicas, repreensões e, às vezes, ameaças. Você não pode fazer isso conosco. Somos seus filhos. Vamos processá-lo. Esse era o tom principal dessas mensagens. Nem uma palavra sobre amor, sobre o desejo de estabelecer um relacionamento assim, sem condições e sem dinheiro. Aos poucos, parei de lê-los. Simplesmente os guardei na gaveta da minha escrivaninha, sem ler. Talvez um dia eu esteja pronto para voltar a lê-los. Mas não agora. Em meados de dezembro, encontrei o Nunice no supermercado. Foi o nosso primeiro encontro desde aquele jantar fatídico. Eu estava escolhendo frutas para a torta que Beatrice havia prometido fazer para a festa de Natal no centro quando ouvi uma voz familiar. Papai. Virei-me. O Nunice estava parada a poucos passos de mim, com a cesta na mão. Ela parecia esgotada, cansada. Seu cabelo, que ela sempre tingira com tanto cuidado, estava com mechas grisalhas. Olá, Nunice, eu disse calmamente. Você está linda, ela claramente não sabia por onde começar. Obrigada. Você também. Ficamos nos olhando como estranhos que se encontraram por acaso em um lugar público. Mas talvez fossemos. Talvez fossemos estranhos há muito tempo. Só não queríamos admitir. Pai, o Hubert e eu gostaríamos de conversar com você. Recomeçar. É Natal. Por que você não vem jantar aqui? Ou podemos vir como costumávamos fazer, como uma família. Olhei para ela e não vi remorso, nem amor, mas cálculo. Ela ainda esperava poder me persuadir, me manipular. Não, Nunice. Eu não vou. Mas por que não? Lágrimas surgiram em seus olhos, mas eu já sabia que não eram reais.
Você é nosso pai. Nós somos sua família. Ah, família não é só sangue, Unonice. Família é amor, respeito, carinho. Algo que eu não vi em você há anos. Nós nos importamos com você. Ela levantou a voz, atraindo a atenção dos outros compradores. Sempre nos importamos com você. Você estava preocupada com o meu dinheiro, corrigi, com quem ficaria com a casa, como dividir a herança. Ouvi sua conversa com o Harry, lembra? Sobre quando eu abriria a mão das pontas. Ela corou e baixou os olhos. Foi uma conversa boba. Harry não quis dizer. Unonice, interrompi-a, não vamos mentir um para o outro. Nós dois sabemos a verdade. Você só estava interessado no meu dinheiro. Agora ele se foi. Assim como suas visitas, suas ligações, seu interesse na minha vida. Isso não é verdade. Nós te amamos. Estamos tentando falar com você há meses. Você mudou de número. Você não responde seus e-mails. Você não atende à porta. Porque eu não tenho nada a te dizer, Unonice. E parece que você também não tem nada a me dizer, exceto que quer sua herança de volta. Ela ficou ali, esfregando a alça da cesta, sem saber o que dizer, porque eu estava certo, e ela sabia disso. Bem, disse ela por fim, então é assim que vai ser? Você nos excluiu da sua vida? Não, Unonice. Você me excluiu da sua vida há muito tempo. Eu acabei de admitir. Virei-me e fui até o caixa, deixando-a ali parada, boquiaberta. Tinha sido uma conversa difícil, mas necessária. Agora eu podia realmente seguir em frente sem falsas esperanças e ilusões. Encontrei o dia de Natal no Centro Outono Dourado. Marta decorou o ambiente com guirlandas e enfeites de Natal e montou uma pequena árvore de Natal. Um coral local cantou canções natalinas e voluntários prepararam um jantar festivo. Beatrice assou 3 tortas enormes e Oscar, superando as dores nas articulações, tocou melodias alegres em sua gaita. Olhei para essas pessoas. Muitas delas também haviam sido abandonadas pelos filhos ou não tinham filhos, e não vi velhos patéticos e solitários, mas pessoas fortes, sábias e honradas. Pessoas que encontraram forças para viver a vida ao máximo, apesar de todas as perdas e decepções. Edna Mortimer, elegante como sempre, mesmo na sua idade, ergueu um copo de ponche sem álcool. A nós, meus queridos, ao fato de ainda estarmos aqui, de estarmos juntos, de podermos aproveitar a vida. Um brinde a nós. Todos aplaudiram, e eu também levantei meu copo. A noite continuou até altas horas da noite. Cantamos, dançamos o máximo que nossos ossos permitiram, contamos histórias de vida e relembramos natais passados. Não me lembrava da última vez que me senti tão bem com o feriado. Enquanto Beatrice e eu voltávamos para casa, ela morava a apenas alguns quarteirões de mim, e insistia em acompanhá-la. A neve caía em grandes flocos, cobrindo as ruas de Billings com um manto branco. A cidade parecia onírica, mágica. Obrigada, Min, disse Beatrice quando chegamos à sua casa. Foi um Natal maravilhoso. Obrigada, Beatrice, respondi. Pelo seu apoio, pela sua amizade, por estar presente por mim. Ela sorriu, e à luz do abajur, vi lágrimas brilharem em seus olhos. Sabe, Min, às vezes a família não se resume àqueles que são nossos parentes de sangue, mas sim àqueles que são nossos parentes de alma. Assenti, incapaz de falar devido aos sentimentos avassaladores. Quando cheguei em casa, subi na varanda e me virei, olhando para a rua coberta de neve. Luzes nas janelas das casas vizinhas, decorações de Natal nas portas, sons de canções distantes. A vida continuava ao meu redor, e eu fazia parte dela. Pensei em Dorota, nos nossos natais juntos, em como ela sempre dizia que a família era o maior tesouro. Ela tinha razão. Mas família não é só quem carrega seu sobrenome ou compartilha seu sangue. Família é quem te ama pelo que você é, quem valoriza seu coração, não sua carteira. Quem escolhe estar ao seu lado, não por interesse pessoal, mas por afeição genuína. Na minha idade, muitas pessoas temem a solidão mais do que a morte. Elas abrem mão de tudo, dinheiro, amor próprio, liberdade, só para não ficarem sozinhas. Eu quase me tornei uma delas. Mas agora eu sabia que estar sozinho e estar sozinho são coisas diferentes.
Você pode estar cercado de pessoas, até mesmo parentes de sangue, e se sentir infinitamente solitário. Ou pode viver sozinho, mas ter amigos de verdade, conexões de verdade, uma família de verdade, mesmo que não seja aquela com a qual você nasceu. Abri a porta e entrei na casa, meu lar, minha fortaleza. Não havia mais espaço para quem me via apenas como uma carteira, mas sempre haveria espaço para quem me via como um ser humano, para a minha verdadeira família, aquela que eu havia escolhido para mim e que havia me escolhido.